Olá, Regina falando, graça e paz. Tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro de 2023, agora são 8h31 da manhã. Bom, vamos lá. Eu deixei uma mensagem no meu Telegram essa semana, semana que passou, falando aí da minha falta de vontade, do meu desânimo de gravar vídeo, né? E ele continua, tá? Só que eu não posso deixar o canal esquecido, né? Eu não posso deixar o canal sem pelo menos postar um vídeo por semana, tá? Então, eu vou tentar fazer isso aí. Colocar pelo menos um vídeo por semana no canal e eu vou estudar até a possibilidade de fazer isso analisando o gráfico de tempos maiores, tá? Analisando aí entradas para swing trade, tá? Se for o caso. Mas enfim, vou mostrar para você aqui, né? Estou mostrando para você uma operação que eu estou posicionada aqui. Até esqueci de tirar ali o saldo, mas não tem problema. Uma operação que eu me posicionei agora de manhã nessa conta, que é do USDHF. Eu estou usando aqui como âncora, e eu já estou fazendo isso há algum tempo, mas eu ainda não tinha mostrado no canal. Mostrando como âncora aqui, ó, para entrar no M30, esse layout aqui, ó, que usa. Isso aqui pode ser canal de Keltner ou ATR Bands, tá? Aqui eu estou com ATR Bands e no tempo gráfico de 4 horas e observando o que o preço está fazendo aqui, ó, no gráfico de 4 horas, não sei se vai ficar bom no vídeo, tá bem clarinho aqui, né, ó. Analisando o que o preço está fazendo no gráfico de 4 horas, eu tomo posição no M30. Eu fazia isso antes, sem olhar para um tempo gráfico maior, assim, né, assim, como layout mesmo, né? Eu sempre dava uma olhadinha no que estava acontecendo no diário, no H4, para tomar posição no M15, por exemplo, né? Então, agora, o que eu tenho feito? Eu tenho observado o que está acontecendo nesse layout aqui, usando o ATR Bands no H4, e tomo posição no M30 ou no M15. No M30, eu acho bem mais seguro, porque você tem menos ruído do que no M15, tá? Então, veja só. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui, né? Por que eu entrei comprada aqui pelo M30? Quando eu abri o gráfico hoje, umas 6h10 da manhã, por exemplo, ó, o preço estava nessa vela. Nossa, que coisa feia, peraí. Ó, o preço estava nessa vela aqui, ó. Tá? E aí ele toca aqui, ó. Toca aqui na mediana do ATR Bands, né? Na linha central do ATR Bands, e deixa esse paviozão aqui, ó. Quando ele deixa esse paviozão aqui no H4, eu entendi que o preço perdeu força vendedora, né? Perdeu a força vendedora. Isso aqui era uma vela de queda que a gente pode... Se eu preencher tudo isso aqui, ó. Isso aqui era uma vela de queda, né? Ó. E aí, quando o preço retorna, tocando nessa região, e olha só o que o preço faz, ó. Olha só o que o preço faz. Ele só captura, ó, a liquidez que estava aqui, ó, deixa um paviozinho e aí ele começa a voltar. Então, olhando para esse cenário aqui no tempo gráfico maior, a minha ideia era de compra, tá? Eu também olho para esse indicador aqui, ó, para me ajudar na tomada de decisão. Por quê? Porque ele mostra para mim qual é a tendência do preço em todos os tempos gráficos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu tinha aqui na hora que eu entrei, né, a maioria em cenário comprador, tá? Então, ele me ajuda aqui na tomada de decisão.
Eu vejo aqui muita discrepância. Esse cinza significa que ele está de lado, ou sem tendência, lateralizado, consolidado. Eu vejo que ele está muito aqui, muito sortido, né? Tá lateralizado, aqui está subindo, aqui está caindo, aqui está subindo, aqui está caindo. Aí eu não tomo posição, né? Eu observo como é que está o gráfico e não tomo posição. Então, esse indicador me ajuda bastante também para entender, né, a tendência. É óbvio que a gente consegue ver a tendência a olho nu, né? Você olha para o gráfico e você consegue enxergar. Mas se você tem um indicador aqui, ó, que está facilitando para você a leitura, está te mostrando qual é a tendência em todos os tempos gráficos, eu não preciso ficar abrindo. Vou abrir o D1 para ver o que está acontecendo no D1. Vou abrir o semanal. O próprio indicador já conta para mim, ó. No mensal ele está lateralizado, no semanal ele está subindo, no D1 e no H4 ele está meio lateral, meio indeciso. Mas em todos os outros tempos gráficos ele está em tendência de alta. Então, eu vou pensar num cenário comprador fazendo confluência com o que estou vendo no gráfico, tá? Nada é analisado sozinho, tá? Nada serve como tomada de decisão sozinho, né? Eu preciso de confluências para executar um trade. Então, olhando para esse cenário aqui, e você entendendo por que eu entrei comprada, eu venho para o M30 e aí eu observo o que o preço está fazendo. E aqui no M30, ó, o que ele conta para mim, né? A gente teve aqui, ó, dentro da seção asiática, a gente teve uma máxima e uma mínima, ó, dentro da seção asiática, uma máxima e uma mínima, ó. Inclusive essa linha rosinha que já está aqui, ó, é o fechamento do dia anterior. Então a gente vê que no fechamento do dia anterior, o preço ele deu uma sambada aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele deu uma sambada aqui dentro da seção de Londres, né? Deixa eu aumentar o gráfico aqui. Olha só, dentro da seção de Londres, olha só, o preço, né? Aqui eu tenho a região dos grandes players, que é essa linha verde aqui, onde existe grande manipulação, né, dos grandes players. E aqui, ó, dentro da seção de Londres, eu tive o preço lateralizado, consolidado, encalacrado, como eu gosto de dizer aqui, ó. E aí, o que acontece aqui depois? Ó, o preço, ele exatamente onde eu entrei, né? Ó, exatamente onde eu entrei, ele rompe, ó, né? Aqui é um pivôzinho de alta, ele rompe, né? Essa consolidação aqui, ó, e começa a subir. Aqui eu tenho uma resistência muito forte aqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho liquidez, tá? Aqui eu tenho liquidez. Então, o que pode acontecer aqui, ó? A gente vê que o preço, ele não está com muita volatilidade, né? Até por conta do horário, a gente vai ter maior volatilidade mesmo. Na abertura da sessão de Nova York, daqui a 20 minutos mais ou menos, às 9 da manhã, a gente vai ter mais volatilidade. Enquanto isso, ele vai ficar encalacrado aqui, ó, que é uma extensão, ó, essa linha verde mais clara, é uma extensão da região dos grandes players, ó, do dia anterior, tá? Ó, olha lá, do dia anterior. Então, é natural que o preço, ele dê uma sambada nessa região, talvez ele nem passe por essa região agora, mesmo eu tendo aqui, ó, todos os indicadores dizendo para mim que o movimento é de alta, todos os tempos gráficos dizendo para mim que o movimento é de alta. Pode ser que ele não passe aqui agora, né? Pode ser que ele faça esse movimento aqui, ó, como ele já deixou um pavio ali, ó, ele volte, ó, 50% dessa vela, ou volte aqui, ó, para testar esse rompimento do pivô para depois subir. Existe esta probabilidade. E eu tenho aqui essa resistência forte também, porque aqui eu tenho muita liquidez, tá? E a minha saída está aqui em cima, por quê? Porque
aqui eu tenho a média de 200 períodos. A média de 200 períodos ela é muito forte. Então, ela vai atuar no meu gráfico, independente do tempo gráfico que eu estiver utilizando, ela vai atuar como suporte ou resistência dinâmico. Eu sei que quando o preço chegar aqui, o preço vai sentir dificuldade em passar. E esse par, né, eu nem opero muito esse par, é que essa operação realmente estava me chamando para entrar, mas eu não opero muito esse par, por quê? Porque ele se movimenta muito pouco. Ó. Ele se movimenta uma média de 50 a 53 pips por dia. Né? Hoje ele já andou metade, ó, 23 pips mais ou menos, quase a metade. Ele não se movimenta muito. Né? Até por isso que eu entrei com um tamanho de lote um pouquinho maior, por conta dessa pequena movimentação desse par, tá? Ó, ele vier aqui, quando ele vai andar? Ele vai andar 21 pips, é quase o ADR do dia, tá? Só que aqui, ó, aqui deve ter alguma... Deixa eu arrumar aqui esse ADR, porque eu acho que ele tá... ele tá configurado para 21 dias aqui, ó, mas na verdade eu configuro para 5 dias, ó. Aí você vai ver, ó, que o ADR tá lá em cima, ó, tá? Olha só, o ADR tá aqui em cima. Vamos ver se o preço ele tem força para continuar subindo, né? Ó, eu peguei 11 pips dessa subida aqui e a minha saída final tá ali, ó, 5 pips. Inclusive, essa minha saída final, ela faz confluência com um número redondo, tá? Ó, bem aqui, ó, aqui eu tô no próximo do 445. Então, está bem próximo do número redondo, que seria o 500, né? O duplo zero. Então, faz confluência com números redondos também. Que também faz parte desse meu operacional aqui. Né? Nos vídeos mais antigos, você vê que tem as linhas que mostram os números redondos. Hoje, eu observo, né? Tanto que você vê que eu mencionei aqui para você, eu observo sem botar no gráfico, para que não fique um gráfico muito poluído, né? A gente já vê muita coisa aqui, né? Olhando no tempo gráfico menor, bem coloridinho, mas são as informações que eu preciso para minha tomada de decisão, tá? Vou ver uma coisa aqui. Ah, nesse layout não estou com time levels aqui. Ó, aqui, ó, é a máxima do dia anterior, tá? Eu tenho um indicador que faz isso, mas nesse layout aqui ele não está. Ele me mostra a máxima e a mínima do dia anterior. Então, aqui eu tenho a máxima do dia anterior, que é de sexta-feira, né? O preço ele sempre vai em busca de máximas e mínimas de dia, semana e mês anterior. Então, aqui, ó, essa é mais uma confluência, tá? Mais uma confluência para minha saída aqui nessa região, tá? Porque, ó, o preço ele pode fazer esse movimento aqui, ó. A gente está vendo que ele está subindo aqui, né? Aí aqui, ó, eu tenho essa resistência importante. Então, ele pode só romper, deixar um paviozinho, volta, né? Aí ele rompe a máxima do dia anterior. Pode ser que ele volte, dê uma sambada aqui, para depois continuar subindo, tá? O preço é assim, né? Se movimenta assim. Ó, note que aqui, ó, olhando para o ATR Bands, ó, o preço tocou
nessa primeira banda aqui, ó, após a linha central, né? Ele toca, dá uma retraída. A maior movimentação mesmo vai ser às 9 na abertura da sessão de Nova York. Enquanto isso, não tem muita coisa para fazer aqui, né? O máximo, né, que eu posso proteger essa operação é na mínima desta vela, tá? Na mínima desta vela, ou no 50%, não, assim mesmo, é na mínima desta vela mesmo. Eu ia dizer 50% dessa vela aqui, mas não dá muita diferença não. Então eu vou proteger aqui, ó, na mínima dessa vela, como se eu tivesse fazendo stop barra. E aí, se ele me tirar aqui, ele vai me tirar no stop de proteção. Vamos colocar as médias aqui no gráfico para ver, ó. As médias também me ajudam na confluência, né? Na confluência de fatores para tomada de decisão. Então, o que eu enxergo aqui olhando para as médias, né? A gente vê que o preço, ele está agora, né? E estava aqui também quando eu entrei, acima de todas as médias, né? A gente tem aqui uma média de 800, uma de 200, 13,50, né? Então, aqui, né, estava meio que flat, até por conta da consolidação aqui, ó. E aí, a gente tem um fechamento aqui, ó. Não foi um fechamento com vela de força acima da média de 50, mas quando o preço fechou aqui também, em confluência com tudo que eu estava vendo aqui, a decisão era de compra mesmo, porque o preço passou, né? Passou para cima de todas as médias, né? Então, as médias também ajudam aí na confluência para tomada de decisão. Então, é uma leitura combinada, né? É como uma engrenagem. Você conhece os indicadores que você está utilizando e, com base no que você está vendo o indicador mostrar para você, em confluência com tudo, principalmente com o preço no gráfico, né? Você toma a sua decisão. Não tem e não deve haver nenhum indicador na sua tela único que faça você tomar decisão, tá? É uma confluência de fatores, é um conjunto de ferramentas, é uma engrenagem que tem que funcionar em conjunto, ok? Bom, então, vamos aguardar aí a abertura da sessão de Nova York. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Se por acaso o preço me tirar no stop de proteção antes da abertura, eu volto e conto aqui para você. Mas por enquanto, vou dar uma pausa aqui no vídeo e vamos aguardar a abertura da sessão de Nova York, ok? Já. Voltando aqui, ó, 30 segundos para a abertura da sessão de Nova York. Agora, o preço tem que se movimentar, tá? Ou ele tem que puxar, é óbvio que eu gostaria que ele puxasse forte para cima, ou ele vai puxar forte para baixo, tá? A gente já tem, né, um movimento esticado de alta, se a gente olhar para o 30 minutos, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 velas de alta, né? Então, o preço, com 5 velas de alta, já está sugerindo uma correção, né? Ou um pullback, retração, chama como você quiser. Vamos ver aí o quanto ele vai fazer de retração para continuar subindo, ou se ele vai continuar subindo a partir daí. Tá? Lembrando que a gente tem essa resistência forte aqui, ó, onde tem bastante liquidez, então o preço precisa passar com força, fechar acima dessa região aqui, ó, com corpo, tá? Não adianta ele fechar com pavio, ele vai fazer a retração e aí não sei até onde pode vir essa retração, mas o ideal mesmo, né, para finalizar esse trade aqui com chave de ouro, seria ele romper forte para cima com o corpo para vir buscar a máxima do dia anterior que está aqui, ó, tá?
Vamos observar. Outra confluência aqui, ó, que eu esqueci de falar, que eu não mencionei, é a resistência do H4 em cima da média de 200 períodos, tá? Aqui, com certeza, o preço vai sentir dificuldade em passar. Olha lá, ó, rompeu a máxima lá, máxima onde tinha bastante liquidez, ó, rompeu. Agora, o que precisa acontecer? O preço precisa fechar acima dessa região com uma vela de força, né? Um corpo. O preço precisa de corpo aqui, não adianta fechar com pavio, porque se fechar com pavio ele vai fazer retração. O bom mesmo é que ele já fecha ali, ó, fechou minha ordem ali, eu não quero mais saber o que ele vai fazer, tá? Já peguei minha fatia, já cumprido a minha análise desde o início e aí é tudo belezinha, tá? Olha lá, ó, toda vez que o preço ele passa por regiões de liquidez, ele sente, tá? Ele vai, volta, olha lá, ó, deixou o pavio, ó, esse pavio que eu tô prendendo aqui, ó. Então, essa vela acabou de abrir, né? Estou no gráfico de 30 minutos, então o ideal é que o preço não venha muito aqui para baixo. Vou colocar meu stop aqui, ó, na vela que acabou de abrir, que é o stop barra. Por quê? Porque se ele romper a mínima dele mesmo, ele vai fazer uma retração maior. Ele vai fazer uma retração de 50% desse movimento aqui, ó. Então, eu não preciso deixar meu stop lá embaixo para devolver muita coisa, concorda? Se ele romper a mínima dele mesmo, né? Ele virar aqui, deixar de ser uma vela compradora para virar uma vela vendedora, ele vai fazer uma retração de no mínimo 50% dessa movimentação, tá? Então, por isso eu estou usando aqui o stop barra. Ou arrebenta para cima, ou vai começar a voltar e fazer uma retração, ou reverter toda essa movimentação de alta, né? A gente vinha de um movimento de queda, quando o preço rompeu aqui, ó. Quando o preço rompeu aqui, ó, a gente teve caramba, como que é o nome? Na verdade, não foi aqui, ó. Ó, quando o preço rompeu aqui, ó, a gente teve uma mudança de estrutura, que é o que o povo chama de short, né? Ó, tá? Quando o preço passou ali, a gente teve uma mudança de estrutura. Ah, eu preciso saber disso? Preciso estudar isso? Não, só preciso entender a estrutura, tá? Então, o preço vinha numa estrutura de baixa, quando ele passa por aqui, ele muda a estrutura de baixa para uma estrutura de alta, tá? Olha como ele samba, né? Olha a dificuldade, né, de passar, ó, por essa regiãozinha aqui, ó. Então, se você tá num trade desse aqui, né, não se sente confortável para ficar segurando essa posição, ah, meu filho, bateu aqui, ó, sai. Bateu aqui, sai, porque com certeza ele vai ficar sambando, rateando aqui nessa região, tá? É característica do preço. Bora lá, falta um pouquinho, né? Um espirro, né? Espirro e a operação é executada na íntegra, né? Desde a análise inicial até o alvo final. Lembrando que aqui, ó, a gente tem a máxima do dia anterior. O preço sempre vai em busca de máximas e mínimas. Então, isso aqui para mim também é a confluência, tá? E aqui, ele vai fazer exatamente o que ele está fazendo aqui, né? Ó. Aqui a gente tem
essa região de liquidez, né? Então ele está sambando aqui, né? Sambando aqui. O que ele pode fazer quando chegar aqui na máxima? Ó, ele rompe, né? Quando o preço rompe máximas e mínimas importantes, ele pode movimentar até 50 pips acima, às vezes até 75 pips acima, dependendo do ativo, tá? Do par. Então, de 25 a 50 pips, ele movimenta rompendo, né? Quando rompe a máxima ou a mínima do dia anterior. Então, de repente, né? Dependendo da sua análise, você pode até dar uma esticada aí no rompimento da máxima. Mas eu, como não opero muito esse par, né, e ele movimenta bem pouquinho, eu prefiro aí sair até um pouquinho antes do rompimento da máxima, tá? Lembre-se da confluência com o número redondo, que é importante também. Eita, tá azul. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Não, roxo não, vamos colocar laranja aqui. Isso fica grosso. Ó. Ai, caramba. Olha lá. O número redondo tá bem aqui, ó. Tá? Faz confluência também com o número redondo. Inclusive, o preço pode romper, né? Aqui a máxima do dia anterior e buscar o 500 e aí ele começar a ratear ou começar a fazer a retração de toda essa movimentação aí. Parece muita coisa, né? Para você observar, mas isso aqui é tempo de tela, né? Quanto mais tempo de tela você tiver, todas essas observações que eu estou fazendo aqui, independente do setup que você utiliza, né? Ou do layout que você utiliza, fica fácil você enxergar, né? Porque você já tem uma rotina analisando desta forma, tá? Então, com o tempo, isso fica automático para você, né? Você bate o olho no gráfico e já vê rapidinho. O que você precisa saber e gravar, que é importante para o seu sucesso nas operações, seja de day trade, swing trade, position trade, não interessa o tipo de trade que você vai fazer. É você entender das estruturas do mercado, né? A primeira coisa que você precisa entender é a estrutura do mercado. Por quê? Porque observando a estrutura do mercado, você vai entender a tendência. Tá? Então, se eu tenho o preço rompendo máximas, né? Eu sei que o preço está fazendo estruturas mais altas. Então, eu posso enxergar em determinado tempo gráfico ou em vários tempos gráficos que o preço está em uma tendência de alta. Então, o que você precisa gravar na sua mente, entender, bater o olho no gráfico e saber é sobre estruturas, tá? Estruturas. E máximas e mínimas de dia, semana e mês anterior. São nessas regiões que os grandes players trabalham suas posições, seja de entrada ou de saída. Comece a plotar no seu gráfico essas regiões e observe como é que o preço se comporta quando chega nessas regiões, tá? Olha que belezinha, ó. Olha lá no H4, né, ó. Nove e 11 da manhã. Os 8 minutos para essa vela fechar. É bem provável que feche ali, tá? Tá bem pertinho agora. Entrada perfeita pelo H4, hein? Se eu tivesse entrado, né? Eu poderia até estar mostrando para você que entrada só pelo H4. Olha lá. Olha que confluência maravilhosa, tá? E quando fechar esse trade aqui, ó, eu vou mostrar para você. Se você tiver interesse em estudar
estudar como realizar operações utilizando o ATR Bands, eu vou mostrar para você um canal que eu conheci recentemente, que tem uma sala fechada que funciona todos os dias, na parte da manhã, à noite, na sessão asiática e na abertura da sessão de Londres, uma sala onde você vai ser mentorado, né? Mentorado o tempo todo. O Israel tem um treinamento de nivelamento para você entender como é que ele chegou nesse operacional que ele tem como gráfico âncora, esse layout aqui utilizando o ATR Bands, tá? Então tem um treinamento de nivelamento para você entender como é que as coisas funcionam. E aí, todos os dias, ele e uma galera lá, né, o Clube do Bolinha, eu fiquei por uns dias lá na sala com eles, só tem homem, então por isso que eu tô falando que é o Clube do Bolinha, mas se tiver alguma menina interessada em entrar aí, pode entrar, porque é um ambiente bem gostoso, tá? Um ambiente bem aconchegante, todo mundo se ajuda, é muito interessante, porque todos se ajudam lá e você é assistido pelo professor, né? O professor está lá na sala com você, executando as operações, ele mostra a tela em tempo real, tá? E eles têm planilha, né? Planilha de acompanhamento aí mensal, tá? E os caras fecham todos os meses no positivo. Inclusive você que tem interesse em entrar em mesa proprietária, essa sala é muito boa, por quê? Porque você vai realizar as operações junto com o Israel, que é o professor, né? Tem o Israel e o Manuel. E os alunos também. Então tem muitos alunos dele lá que já estão operando na mesa proprietária, utilizando o método que ele ensina e estão ganhando dinheiro, tá? Não é brincadeira não. É uma sala bem regradinha. O treinamento de nivelamento é um treinamento muito completo, inclusive teve coisas lá no treinamento que eu não tinha conhecimento, tá? Então, às vezes a gente pensa que eu tô há 5 anos no mercado, já sei tudo. Não, a gente não sabe tudo. O aprendizado é constância. Enquanto você estiver vivo, você vai estar todo o tempo aprendendo alguma coisa. Pode ser que isso seja útil para você ou não, mas tem coisas que você vai aprender que você não sabia lá dentro desse treinamento de Israel, tá? Deixa eu só fechar essa operação que eu vou mostrar o canal lá para você. Lembrando que eu não estou ganhando nada para indicar o canal do Israel. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu gosto de ficar forçando no YouTube, que eu procuro mesmo, que eu entro nas salas escondida para ver qual é o tipo de conteúdo. Eu entro escondida, não é para sacanear não, tá? É porque eu quero saber como é que eu vou ser tratada lá dentro daquele ambiente. Porque você concorda que se eu falar que eu sou a Regina do canal Regina Trader em Construção, eu vou ter um tratamento meio que diferenciado? Pô, a menina do canal não é tão leiga e não sei o que, blá blá blá. Só que quando eu entrei lá na sala do Israel, eu falei no áudio, na hora. Na hora que eu entrei lá no Discord que eu falei no áudio, já me entregaram já. Já me descobriram, entendeu? Então, a ideia de entrar nesses cursos, nesses treinamentos, é para poder passar para quem tem interesse o conteúdo, o treinamento, o curso. Por quê? Porque às vezes você não se identifica com um operacional, mas pode se identificar com outro, né? Eu já passei por vários operacionais, já estudei várias coisas, né? Algumas coisas
foram muito boas e outras não. Então, o que aconteceu com as que não eram boas? Eu sei o que eu não devo fazer, porque eu sei que aquilo lá não era bom. Para mim não foi bom, não foi de fácil entendimento, não foi de fácil execução. Então, por isso que eu mostro no meu canal vários conteúdos, né? Vários outros canais, treinamentos e cursos. Por quê? Porque de repente você que está batendo cabeça aí tentando entender ou operar, por exemplo, SMC, né? Que é um negócio bem complexo, não consegue entrar na tua cabeça, de repente eu mostro esse operacional aqui para você e se fez luz, né? Para você foi claro, para você tá fácil, você consegue olhar, entender e executar sem sofrimento, sem pensar muito. Então, por isso que eu mostro vários operacionais no meu canal e por isso que eu tenho o hábito de entrar camuflada nos treinamentos e nos cursos, porque eu quero saber como é que é desde a minha entrada lá, tá? Então, por isso que eu entro lá escondidinha, né? O duro é quando tem que falar no áudio, né? Que daí, quem é assíduo no meu canal já sabe que sou eu, né? Foi o que aconteceu lá. O Adriano, na hora que eu falei, ele já chamou o professor em off, o Israel já falou, ó, essa daí é a Regina do tal canal, não sei o que, né? Aí eu tive que me identificar. Olha como rateia, né? Ali a gente tem uma resistência do 4 horas também. Olha, falta um suspiro, né? Vou subir aqui. Opa! Subir o toque de proteção aqui, ó. Ó, lá no 4 horas, ele já deu um totozinho na média de 200. Olha lá, deu um totozinho na média de 200. Pouco mais de 9 minutos para essa vela fechar. O ideal é que ela pegue pressão, né, para pelo menos romper a máxima do dia anterior. Você olha assim, né, você fala, ai, mas a linha vermelha já tocou lá na saída dela e não tirou. Por quê? Porque eu tenho que pagar o spread da operação. Então, eu vou sair da operação, ó, quando essa linha meio azulzinha, ó, que acabou de passar por lá, passar pela minha ordem. Aí a operação é fechada. Continuei que deu $71 mais ou menos. Agora eu vou te mostrar o canal do Israel, onde você pode aprender, né, com ele todos os dias lá na sala. E olha só, é um preço bem acessível. Tá? Inclusive, esse valor que você paga mensal, você tira rapidinho operando com eles lá na sala, tá? Vou te mostrar, peraí. Olha só, então é desse rapaz aqui, ó, que eu tô falando para você. Um rapaz meio tiozinho, né? Mas não é tão tiozinho assim, não. Ó, Israel. Então ele ensina como você executar as operações olhando para um gráfico maior, que seria um gráfico âncora, e executando operações num tempo menor. Tá? É scalping que faz, tá? Scalping, eles executam operações de scalping. São entradas e saídas rápidas, em tempos gráficos menores. Se você olhar alguns desses vídeos dele aqui de revisão, você vai entender por que eles fecham todos os meses no positivo. Eles não ficam muito tempo expostos na operação. São entradas precisas, certeiras, que eles executam todos os dias. Às vezes tem 1, 2 operações por dia. Por quê? Porque eles esperam o gatilho certo para entrar nas operações e tudo isso é muito regrado. Tá? E você consegue
executar essas operações junto com o Israel, com o Manuel e com o clube do Bolinha lá, os meninos que estão lá na sala todos os dias, ok? Eu espero que isso possa te ajudar, né? Não fique pensando assim, que nem eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana e ele falou para mim assim, eu tô cansado de pagar curso, de pagar treinamento e não dá resultado, não acontece nada. São só aqueles vídeos lá que você tem que assistir e aí os caras não te dão suporte. Aqui é totalmente o contrário, tá? Aqui é totalmente o contrário, porque você vai operar com o Israel na sala, você vai operar com o Manuel na sala, vai operar com os meninos que fazem parte da sala, tá? Tem uma galera lá, um pessoal muito legal, todo mundo se ajuda. Então aqui, quando você está na sala, você é mentorado o tempo todo, tá? Você é mentorado o tempo todo pelos dois professores, que é o Israel e o Manuel, e você ainda tem a ajuda lá dos coleguinhas, tá? Do clube do Bolinha, beleza? Então, não fique reticente. Se você se interessou, abra os vídeos aqui, ó, dê uma olhada em vários vídeos, veja se a didática dele te interessa, da maneira como ele executa as operações, a maneira que ele enxerga o mercado que interessa. Fica lá na sala, fica um mês lá. Não foi bom para você, não virou a chave, você pode sair a hora que você quiser. Mas eu acho difícil, tá? Você não conseguir extrair nada desse treinamento ou lá da sala, tá? É um conteúdo muito bom, conteúdo show de bola, conteúdo de valor. Quem me conhece sabe que eu não mostro porcaria no meu canal, tá? E eu só mostro aquilo que eu vivi. Eu estava lá na sala, eu estive lá na sala, eu tive um problema, não pude ficar o mês inteiro na sala, mas eu fiquei alguns dias lá e foi o suficiente para me fazer indicar o treinamento e a sala do Israel. Beleza? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira. Se ele te auxiliou, dê um like, comente, compartilhe e nos encontramos no próximo vídeo. Fui!